Fala galera, Vitor Pedreira aqui e infelizmente tivemos mais uma derrota do nosso menino prodígio João Fonseca. Eu vou falar sobre isso hoje. Anotei até algumas coisas aqui para falar a respeito, porque eu tenho visto muitas críticas para ele, assim, gratuitamente, né? Muito hate sendo distribuído aí na internet, que é um lugar bem propício para isso. E eu resolvi pontuar algumas críticas que têm sido bem recorrentes, inclusive em alguns perfis de análise tenísticas, não num tom de hate, mas num tom de crítica. E, enfim, vou pontuar aqui, algumas vou refutar, outras eu vou acatar, mas vamos nessa. Bom, João perdeu hoje, foi um jogo bem parecido com aquele de Estoril da semana passada, em que no primeiro set ele teve muito mal, muito abaixo, foi completamente dominado, apático, errando muito descalibrado, extremamente fora do jogo, assim, totalmente dominado. E no segundo set parecia que seria bem parecido e ele começou a entrar no jogo, assim como foi em Estoril, começou a entrar aos pouquinhos e na raça conseguiu dar testa, né? Que parecia que seria um jogo, um atropelo. Ele conseguiu dar testa, conseguiu entrar no segundo set e disputar e teve chance de levar o segundo set e levar o jogo para o terceiro. Mas, infelizmente, mais uma vez ele pecou em momentos decisivos. Ele errou decisões, perdeu chances de fechar, de converter breakpoint, hesitou numa bola que ele tinha para cruzar uma direita, ele simplesmente meio que colocou lá enfim, acabou que ele não conseguiu aproveitar. Os outros a porta foi fechada realmente pelo húngaro, Marojan, que jogou bem, mas também não foi a partida da vida dele, o que deixa a gente com a sensação pior desse resultado, né? Então vamos lá. Sobre o jogo, o que é que eu acho? Mais uma vez ele insistiu em tentar manter, fazer o plano A melhor funcionar, fazer o plano A funcionar. O plano A nitidamente não está funcionando, que era, sempre é, né, ser agressivo e meter a mão na bola e fazer muitos winners. É a característica dele, eu acho que ele, já adianto aqui uma das críticas, que ele tem que mudar esse jeito, não sei o quê. Ele não tem que mudar, o jeito dele tem que ser esse, é esse de jogar, a natureza dele é essa, ser agressivo aí para as bolas, ele tem que manter essa característica. Já adianto logo minha opinião a respeito disso. Mas, de fato, eu acho que tem momentos do jogo que ele precisa tentar buscar outras soluções. Ele tem ferramentas para isso. Ele tem muito talento, tem muita habilidade. Ele pode buscar outras soluções que não só a porrada. E ele, mais uma vez, ele ficou tentando encaixar a bola na mão. A bola nitidamente não estava encaixada. Estava pegando muito mascado na bola. E lá pro meio do segundo set ele até entrou um pouquinho, conseguiu pegar um pouquinho mais firme, mas a bola dele não tá andando como estava no começo do ano. Não tá incomodando tanto quando anda. Então, e não é por causa do Saibro, viu, gente? Já adianto logo vocês que falam, a bola dele não anda no Saibro. A bola dele anda em qualquer lugar. Até debaixo d'água, a bola de 180 km por hora vai andar. E tanto que andou bastante no Rio Open ano passado, ele fez um monte de win, né? Em Buenos Aires, que ele foi campeão, a bola andou pra caramba. Olha, pega aí o highlights do jogo. João Fonseca contra Etcheverry. Primeira rodada de Buenos Aires. E olha se a bola dele não anda no Saibro. Anda. O problema é que não tá andando. Aí é outra coisa. Mas não é por causa do Saibro. É porque tá saindo mal da raquete dele. Por quê? Aí já são outras questões. Então, o meu ponto de vista, ele ficou insistindo em tentar fazer com que o plano A desse certo, sem tentar outras soluções. O que já adianta o prognóstico para Roland Garros. Eu acho que pode ser uma coisa boa, porque se tratando de um jogo melhor de 5, ele vai ter mais tempo e mais margem para errar e para tentar encaixar o jogo dele. E com isso, realmente, se ele achar o jogo dele, fica muito difícil para os adversários. E ele sabe disso, na real. Então eu acho que ele fica com esse pensamento na cabeça, que se ele encaixar o jogo dele, acabou para o adversário. De fato, fica muito complicado. Em Roland Garros, sendo uma melhor de 5, eu acho muito difícil ele jogar 3 sets sem conseguir achar o time da bola. Esses jogos sinalizaram muito isso, né? Do meio para o final do segundo set, ele já estava encaixando melhor, achando alguns winners, achando uma bola mais que incomodasse um pouquinho mais. Mas ainda longe daquele máximo dele, né? Mas mesmo assim, ele quase leva, né? Então, eu acho que para Roland Garros fica para mim, esse prognóstico de que ele pode achar
de fato, insistindo no plano A, ele pode achar e pode incomodar muita gente. Mas não sei se ele vai ter perna. Sendo o melhor de 5, não sei se, por exemplo, se ele perder um primeiro set, ganhar um segundo truncado assim, se ele vai ter mais perna para ganhar mais 2 sets. Então, vendo que o físico dele atualmente, eu acho bem complicado. Agora eu vou começar a pontuar as críticas que vocês fizeram, tá? Vamos lá. Que eu tenho visto por aí, né? Muita gente fala o seguinte, que ele se move mal. Bom, no Next Gen, ele estava se movendo um absurdo. Não sei se vocês viram, mas em algum momento ele ganhou alguns, não vou dizer alguns jogos, mas algumas games, basicamente se defendendo. Correndo atrás da bola, se defendendo e se defendendo, se defendendo, e do nada ele achava um contra-ataque. Não foi raro isso acontecer, ele ganhou muitos pontos assim. Isso para mim foi um grande diferencial dele, por exemplo, da Davis, que rolou em novembro, para o Next Gen. Ele estava se movendo um absurdo, correndo muito, chegando em todas as bolas, voltando todas, sempre voltando mais uma. E ele acrescentar isso ao repertório dele de ofensividade que ele já tem, acrescentar um trabalho defensivo que eu acho que faltava no jogo dele. Eu falei, velho, agora ele tá imparável. E aí ele se manteve assim em Canberra, no Australian Open também, até ele ter aquela derrota para Sonego, né? Então, bom, eu acho que ele não se move mal, mas ele está se movendo realmente muito mal depois dessa parada que ele teve. Não sei se o incômodo que ele teve na coxa, se foi uma lesão maior, se ele ficou preocupado, se alterou alguma coisa na rotina dele de treinamentos, mas o fato é, ele não está se movendo como ele estava no Next Gen. O que não quer dizer que ele se move mal, quer dizer que ele está se movendo mal. O que é se mover mal? Aí vamos lá, para outra coisa, né? Que muita gente fala assim, uma crítica inclusive que tem muita gente fazendo, que ele tá gordinho. Gente, pelo amor de Deus, o cara tá seco ali, tá até inclusive muito magro, tá mais magro que ele tava. O se mover rápido, na verdade, no tênis é o seguinte: passa pela leitura de jogo, que aí eu acho que é um ponto que ele precisa amadurecer, de entender o que está acontecendo, de conseguir fazer uma bola para a próxima bola, para que a próxima bola dele seja para vir uma próxima bola para ele conseguir fazer a próxima bola dele. Então acho que falta essa leitura de jogo, não só para isso, mas para conseguir se defender, para entender quando o cara vai fazer uma curtinha, quando ele está armando um bote para jogar uma bola no contrapé, quando ele está se preparando para fazer um saque-voleio, enfim, ter uma leitura de jogo um pouco mais acurada para conseguir se mexer mais rápido. Por exemplo, o Guga nunca foi um cara muito rápido, mas ele tinha uma leitura de jogo muito boa. Então ele meio que saía antes, porque ele já antecipava o que ia acontecer. É mais ou menos isso, assim, para quem não joga tênis entender um pouquinho melhor, é ter uma leitura melhor do que está acontecendo, não necessariamente ser rápido de pernas. Então, eu não acho ele lento, acho que ele realmente está nesse momento não está se movendo muito bem. E além dessa leitura, você precisa de uma coordenação. Por exemplo, você precisa fazer o split step, aquele pulinho que você faz na hora que o cara vai bater. Você precisa estar coordenado para fazer na hora certinha. Os passos de ajuste tem que estar certinho para você não chegar com o pé errado na frente. Na hora de deslizar, tem toda uma técnica para você deslizar, para você chegar na bola em open stance e voltar mais rápido. Então, tem muita coisa de coordenação fina que está faltando. Não necessariamente a velocidade de perna, mais uma vez, voltando para vocês. Eu acho que ele está descoordenado, por isso que ele está escorregando muito, está caindo, está chegando mal em curtinha, o drop shot, né? Então, esse é o meu ponto. Vamos lá, outra coisa, que ele erra muito. Isso é um fato. Só que assim, João é um jogador agressivo, ele não vai deixar de ser um jogador agressivo. O problema não é ele errar muito, é que ele está acertando pouco. Ele sempre vai errar muito. Ele sempre vai ter um número alto de erros não forçados. Só que o número de winners dele tem que estar maior, tem que estar muito alto. E está sendo cada vez mais baixo esses últimos jogos. Isso que é a parte preocupante. Aí vamos lá para o próximo. Que ele não tem variação. Bom, eu acho até que ele tem variação. Ele tem recurso para variar o jogo, ele tem slice, ele sabe volear, ele sabe dar curtinha. Só que o que é que acontece? Eu acho que ele não está usando de fato muita variação porque ele está sem confiança. E quando você está sem confiança, a tendência é você voltar para o seu estado mais, como é que eu posso dizer? Para o seu mais natural. Que o mais natural dele é sentar-lhe a mão na bola. Então, ele está tendendo a retomar o padrão mais original dele, a arriscar menos, a tentar uma coisa diferente. Então, eu acho que ele tem recurso para ter variação. Só que ele está num momento de pouca confiança,
e por isso ele está arriscando poucas variações, né? Então vamos lá, outra coisa que muita gente falou, que ele não é bom no saibro, que a bola dele não anda no saibro. Eu já comentei aqui e ele já provou o contrário, né? É só pegar os vídeos dele no Rio Open ano passado. Assiste aquela partida com Arthur Fios. Assista todos os jogos do ano passado do Rio Open. Olha o tanto que ele bota aquela bola para andar. É um absurdo, absurdo. No próprio Miami, não, Buenos Aires agora que ele ganhou, é uma prova de que ele consegue botar a bola para andar. É o saibro mais lento que tem. O que eu acho é que ele não está conseguindo fazer a bola, ele não está conseguindo acelerar a bola na saída da raquete. A bola não está saindo rápida da raquete dele. Isso que está atrapalhando João, para mim, nesse momento, assim, no saibro. Lógico, o saibro, não estou aqui dizendo que o saibro não diminui a velocidade, diminui. Mas não é por isso que ele não está conseguindo fazer a bola andar. Bom, esse é meu ponto sobre o saibro. Que ele não tem paciência. Muita gente falou, João não tem paciência, precisa ter mais paciência. Bom, eu não acho que passa tanto por ter paciência ou não ter paciência, mas pelo estilo de jogo, como eu falei. Ele tem um estilo agressivo, ele vai ter que manter o estilo dele, não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que ele não pode mudar, não tem que abrir mão do que trouxe ele até aqui, do que fez ele ser esse espanto no circuito, ter esse hype todo, chamar a atenção de todo mundo do tênis, todas as pessoas especializadas olharam para ele de uma forma diferenciada por causa disso, pelo estilo, pela capacidade que ele tem de acelerar a bola em todos os pontos da quadra. Isso daí ele não pode mudar, mas de fato eu acho que tem algumas bolas, alguns momentos do jogo que ele precisa ter um pouquinho mais de malícia, sabe, para jogar e para enroscar mais o jogo, enrolar mais a pessoa, enfim, não necessariamente mudar o estilo de jogo, mas e também outra coisa, ele pode usar outro tipo de bola para preparar para ser agressivo como ele tem sido, como ele é, né? Aí vamos lá para outra coisa aqui que vocês falaram, outra crítica bem recorrente, que ele não tem mental. Essa daqui é um dos maiores absurdos, que ele não tem mental. Era o grande diferencial, de fato, hoje em dia tem falhado realmente a parte mental dele, mas até então tinha sido o grande diferencial de João Fonseca, um dos grandes, né? Essa parte mental. E não tem como ter desaparecido de uma hora para outra. Ele já deu algumas declarações que tem sentido a pressão, que essa coisa do hype está muito grande, nesse sentido, né, enfim, de estar sentindo o nervosismo, né? Então, talvez ele esteja sentindo nesse momento, mas ele tem um mental muito bom, muito diferenciado, muito acima da média, uma maturidade, uma forma de falar, um entendimento do jogo, do que está acontecendo, do que aconteceu, uma leitura do que se passou, do que acabou de acontecer. Me preocupa um pouco que eu já vi uma declaração dele falando que não tem psicólogo na equipe. Então eu acho que ele precisa, todo atleta de elite precisa ter um psicólogo, um acompanhamento psicológico, porque as pressões são muito grandes e são pressões que ele nem sabia que teria e que ele nem conhecia, né? Então eu acho que ele imaginou que... E não é, ter psicólogo não é conversar, não faz o papel de conversar com um amigo, com um técnico, não sei quem, como ele sugeriu. Ele precisa de um psicólogo, tá? Isso daí é um fato. Mas o mental dele não é fraco não, viu gente? Não é nem um pouco fraco. Aí vem outra coisa. Outra crítica bem recorrente. Que ele está sentindo hype. Pode ser, como eu acabei de falar. Não sei, não tenho como precisar isso, porque eu não estou com ele, mas pelas entrevistas parece realmente que ele está sentindo um pouquinho o hype. Outra coisa, que ele precisa mudar o técnico. Isso daqui é uma coisa que a gente precisa conversar. Seguinte, o técnico dele, Guilherme, fez ele, basicamente, assim, foi o técnico que construiu o que o João Fonseca, esse tenista que a gente está vendo aí, que a gente está exaltando tanto, parando para assistir, tendo uma expectativa grande de ser um ídolo, quem fez foi o técnico dele, que moldou, digamos assim, né? Eu não acho que ele precisa mudar o técnico, tá? Eu acho que o técnico dele, ele está bem servido, que é um cara que já mostrou ter um conhecimento muito grande de tênis, saber o que está fazendo. Agora, do lado da quadra, aí é outra coisa. E, assim, só para vocês saberem também, né, o que o técnico faz, o técnico passa treino, passa estratégia, traça um plano de jogo. Não é só ficar ali do lado falando, faça isso, faça aquilo.
né? Isso, inclusive, isso daí é uma coisa do ano passado para cá, né? Que liberaram o coach. Acho que foi ano passado, né? Que era proibido até então. Então, nem era uma função do técnico, digamos assim. Mas ali do lado da quadra, assim, o pouco que eu consigo ouvir, que a transmissão consegue mostrar deles se comunicando, realmente eu tenho visto ele falar pouca coisa útil. É sempre uma coisa, vamos, vai, você consegue, acredita em você. Então eu acho que ele podia passar uma coisa mais, tenta uma bola mais alta, tenta enroscar na esquerda dele, tenta chamar ele para a rede, tenta abrir pela esquerda, tenta jogar pela direita, tenta sacar e volear, não sei, dar alguma coordenada mais tática, entendeu? E eu acho que ele fica muito na parte anímica, né? Então, talvez do lado da quadra ali falte um pouco disso, mas não quer dizer que ele precisa mudar o técnico, né? Talvez se ele tiver um psicólogo ali do lado, talvez resolva, não sei, ou não sei, alguém contratado para isso, para passar a parte tática mesmo. Não sei o que seria. Psicólogo não seria, mas enfim. Vamos lá, para outra crítica recorrente de vocês. Que o jogo dele já está manjado. Bom, o jogo dele não está manjado, mas encontraram formas de ganhar dele quando ele está descalibrado, como ele tem estado nesses últimos torneios. É nítido que fazer ele correr para frente é um caminho. Fazer ele correr para a esquerda também é um caminho bem, que é assim que a galera está explorando bastante. Outra coisa também que tem ficado muito notório quando ele está descalibrado é sustentar as porradas. Quando ele começa a dar porrada, se você sustentar 2, 3 bolas na quadra, ele tem errado. Então, todo mundo já percebeu isso e tá, basicamente não está mais se apavorando como ficava antigamente. Uma porrada dele, meu Deus, vai começar o rojão e antigamente se apavorava. Hoje em dia o pessoal fica ali, volta a bola, volta mais uma, daqui a pouco ele está estourando. E podem reparar, dificilmente está passando de 3, ele está, vá, aí pá, tá errando. Então, o jogo dele não está manjado, mas essas formas de jogar contra ele, pouco calibrado como tem sido, isso realmente já é uma coisa que já está muito, muito nítido, assim, um caminho para jogar contra ele nesses moldes. Agora eu quero ver quando ele tiver 100% voando, pegando bem na bola, afiado, pá. Aí eu quero ver se essa táticazinha aí vai funcionar. Eu quero ver se vão achar uma curtinha, ele metendo aquela direita dele de 180 km por hora. O cara não consegue controlar uma bola de 180 km por hora para dar um drop shot. Simplesmente. Então, acharam hoje. Acharam nesses últimos torneios. Então eu quero ver quando ele tiver realmente com toda a sua potencialidade ali rolando, se esses caminhos acharam mesmo ou não. Outra crítica recorrente, eu já falei, né? Que ele tá gordo, ele não tá gordo. Que ele não tem garra. Minha gente. O João quase virou 2 jogos agora, que ele estava jogando muito mal, basicamente na raça. O que mais João tem é raça. O cara não larga o osso. Tantos jogos. No Buenos Aires ele salvou match point, virou o jogo que ele estava perdendo de 4-1, virou vários jogos que ele estava um 7 abaixo. Ele não... o que não falta em João é raça, tá? É exatamente o contrário, ele é bem raçudo, na verdade. É um cara muito tenaz. E esses jogos aí, além desses, contra o Tommy Paul também, foi um jogo que ele não estava lá muito calibrado. E mesmo assim ele quase leva, teve 2 set points nos 2 sets. Enfim, que ele é uma farsa. Também tem muita gente falando. Não, minha gente, ele não é uma farsa. Ele é um fenômeno do tênis. Ele só tem 18 anos e está numa fase ruim, como todo tenista atravessa uma fase ruim. Como o Iga Swiatek está numa fase ruim, Djokovic está numa fase ruim. Então, ele não é uma farsa. Está numa fase ruim, está aprendendo, tendo que lidar com coisas que ele não conhecia, com a fama exagerada, com excesso de mídia, de pressão. Então, tudo isso está sendo novidade para ele. Ele está aprendendo a lidar com isso. Está amadurecendo, não tem nem o cérebro dele formado ainda, quanto mais o corpo e a mentalidade para jogar tênis. Então, aguardem. Daqui a uns 3, 4 anos, aí vocês podem começar a cobrar ele do jeito que vocês estão cobrando aqui, tá? Agora, vou fazer uma segunda parte desse vídeo, que já ficou muito longo, em que eu vou apontar caminhos que eu acho que podem ser, ou fazer análise sobre o momento dele, e constatações
e dar uma notícia boa a respeito disso, né? Um prognóstico bom e esperançoso a respeito desse momento dele. Por incrível que pareça, existe esse prognóstico. Fiquem ligados que vai sair o próximo vídeo, se inscreva aí no canal. Um abraço.